Salve, 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 salve! Tudo beleza? Como é que vocês estão? Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos. Olá a todos, tudo bem? Eu sou J. Santos, artista vela, estou aqui hoje nesse perfil para nós falarmos algo muito legal. Eu vou trazer uma super convidada aqui para vocês hoje. Nós vamos falar sobre temas muito legal que envolve a família como um todo, envolve a questão profissional, envolve a questão pessoal. Então, se você tem alguma crença limitante, se você tem algumas questões que você hoje sente certas dificuldades hoje no desenvolvimento pessoal, entre outros muitos fatores, eu quero dizer para vocês que hoje eu estou trazendo aqui uma convidada muito especial, que é a Cíntia Marsola. A Cíntia Marsola é uma especialista em constelação familiar e ela é uma psicóloga com uma vertente em psicoterapia de informação positiva. Ela é uma especialista demais em constelação e foi beber água limpa lá na Alemanha. Então, na formação onde tudo isso surgiu, ela já deve estar aqui chegando, daqui um pouquinho ela já deve estar entrando aqui com a gente. Em breve eu já vou pedir para que ela então mande o convite. Bruna Fabrício, um beijo, Bruna. Vamos falar hoje sobre um tema muito legal, constelação familiar. Bruna Fabrício, uma colega de empresa lá de São Paulo. Muito legal ter você aqui hoje nessa live. Então a gente vai trazer essa super convidada, onde a gente vai falar sobre crenças limitantes, sobre as questões hoje que muito de nós procrastinamos. A Fran, seja bem-vindo, Fran. Johnny Veiga, grande abraço. Essas informações que vamos trazer hoje vai ser, acho que de certa forma, algo que pode inclusive destravarmos a nossa trajetória como profissional, mas como pai, como mãe, como pessoas, porque tudo que traremos hoje aqui é dentro da psicologia, dentro dessa formação tão importante hoje que são os tratamentos. Eu costumo brincar que nós deveríamos fazer tratamentos, psicoterapeutas, trabalhar aí com seus psicólogos. A gente deveria fazer isso para o resto da vida, então isso vai ser muito legal. A Cíntia já está aqui. Vou pedir para que a Cíntia, então, eu vou tentar chamá-la aqui, vamos ver se eu consigo já. E aí ela já vai começar a se apresentar para a gente poder falar e poder aproveitar ao máximo dessa 1 hora de live que nós vamos ter aqui. Deixa eu ver aqui, chamando a Cíntia, ela já está aqui. Cíntia, tá indo aí o convitezinho para você, então aceita aí para a gente. Olá, olha que legal. Cíntia, seja muito bem-vinda. Estou aqui então com a minha audiência, já a gente falando um pouquinho sobre isso, sobre as questões de crenças limitantes, tanta coisa que envolve, que eu sei que esse tempo que a gente vai estar junto aqui vai ser muito pouco. De antemão, eu já quero te agradecer demais de você ter separado esse tempinho para a gente. Eu gostaria então agora que inicialmente você falasse quem é a Cíntia Marsola e o que é a constelação, o que é tudo isso, do que você foi beber, aonde você foi beber essa água, essa fonte tão importante, tão limpa, falando sobre essas questões hoje tão pertinentes no mundo que vivemos hoje. Por favor, seja muito bem-vinda. Obrigada, Jota. É uma honra realmente estar aqui com todo o seu povo aí, amado, desde já. Os meus colegas também estão chegando e a gente vai ampliando esse conhecimento, essa troca energética aí. Bom, brigadão pelo convite, a gente se conheceu lá na rádio ao vivo, no Clubhouse, então nós estamos lá também, é só vocês pintarem por lá, vai ser uma honra. Bom, e quem é a Cíntia Cacilda, logo de cara? Bom, a Cíntia primeiro é filha, depois ela é mulher, depois ela vem aí como esposa, tia, irmã, enfim, psicóloga. Tem vários papéis que todos nós vamos desempenhando ao longo da nossa trajetória no processo de evolução,
Mas da onde que eu comecei? Como que eu comecei essa busca toda, né? Bom, minha primeira formação, ela começou lá com educação. Então, eu sou formada como uma educadora, né? Eu tenho aí o magistério e depois aí eu fui para psicologia já junto. As duas formações, eu fui terminando uma e já iniciando a outra. Então, já entrei aí na faculdade de psicologia. E aí, depois de um tempo, eu precisei parar por conta da sensibilidade. E aí eu fui parar, tranquei a faculdade um pouquinho, né? Para poder aprender a lidar com tanta sensibilidade, com esse lado da espiritualidade, tirando a religião, compreendendo em mim essas sensações todas. Já iniciei um processo psicoterápico, então, desde o magistério, que a gente tinha, então, a psicologia lá como matéria, né? E eu já me encantei, tinha muita facilidade no magistério em resolver os casos com a psicologia. E aí, então, já fui buscar terapia. Então, a minha jornada terapêutica, Jota, ela começou por volta dos 17, 18 anos. Hoje eu tenho 46, então são mais de 30 anos se trabalhando aí, buscando se melhorar um pouquinho, né, para poder também, quanto mais eu me melhoro, mais eu me conheço, mais eu também posso entregar coisas mais bacanas de transformação para todas as pessoas, para todos vocês, para todos que me procuram, né? Então isso é Perfeito. que é o bacana. Mas a minha fonte inicial foi lá num processo psicoterápico com a transpessoal, ainda como paciente, vamos dizer assim. A minha própria psicóloga disse, Cíntia, tá na hora de você conhecer uma ferramenta que está vindo aí para o Brasil, são as constelações familiares, e pode te ajudar demais. Você está acabando a formação, o diploma está quentinho, vai sair aí, e você está emperrando com alguma coisa nesse processo na terapia que não dá para ir para o próximo passo. Então, vamos ver na constelação. E aí, quando eu cheguei para ver a constelação, primeiro eu me choquei, né? Eu falei, nossa, o que é isso, né? O que está acontecendo aqui? Como é que tantas pessoas estão descobrindo o que a pessoa tem sem ela falar nada, né? Então eu me encantei ali, primeiro eu me assustei, depois eu me encantei demais. E aí, então, a partir dali que eu passei pelo processo depois, eu já comecei a estudar por conta, porque na época eu não conseguia fazer duas formações, né? Então, como eu já tinha começado, olha só como são as coisas, eu já tinha começado a estudar família, né? Eu estava fazendo um aperfeiçoamento em família, então eu não podia fazer junto duas formações, né? Embora eu tenha começado já as constelações na época, mas eu não aguentei, né? Emocionalmente, mentalmente, era uma coisa de louco. A gente tem que realmente ir aos poucos. Então, escolhi fazer uma delas e depois voltar para terminar a outra, né? E de lá para cá eu fui me aprimorando, né? Não foi a primeira, as constelações familiares não foi minha primeira formação. Eu sempre digo que a gente é preparado aos poucos para poder nos auxiliar e auxiliar as outras pessoas, né? A primeira formação como pós-graduação foi na Universidade da Paz, na Unipaz. Então lá eu acabei fazendo um processo ali, né, com a cultura de paz, liderança, saúde e educação. Depois eu acabei fazendo outra especialização que foi a própria transpessoal. Então, de fato, eu tenho a especialização como psicóloga da abordagem transpessoal, que já é um diferencial, tá? Ela não trabalha só o emocional e o mental, tá? Algumas pessoas não Interessante. compreendem isso. Ela inclui a espiritualidade, tá? Que legal. Independente de religião, tá? Então eu atendo gente de todas as tribos, de todas as filosofias de vida, vamos dizer assim, tá? E aí depois eu fiz a especialização em psicologia positiva, que ela é o contrário.
Então, gente, tudo isso é só para vocês entenderem quem é a Cíntia na hora de fazer uma constelação familiar, tá? Então, fui para a psicologia positiva porque ela faz assim. Enquanto a psicologia tradicional, ela olha e foca nas doenças, depressão, ansiedade, esquizofrenia, as psicopatias, a psicologia positiva ela vai frisar aquilo que a pessoa tem de bom. Alegria, bom humor, gratidão, fé, todas as, ó, até arrepia, todas as coisas boas. Então, isso que é o mais bacana dessa pós-graduação. E aí, então, eu fiz uma formação de constelação familiar com psiquiatra e agora estou terminando direto da escola da Hellinger Schule, tá? Que é uma pós-graduação que aí você me perguntou direto da fonte, né? Direto da escola do fundador. Tá? Então, a Cíntia, para ela trabalhar com as pessoas nas constelações familiares, ela teve todo esse percurso anterior para chegar e utilizar da sensibilidade, que lá atrás eu precisei parar e olhar para isso, para poder, então, conduzir, dar a mão para a pessoa para olhar esse espaço tão sagrado que é a família. Que legal, Cíntia. Eu vou tirar agora, nesse momento, os comentários, porque estão no rosto da Cíntia, em respeito a ela. E eu gostaria muito que, aí, quando a gente vai abrir, em alguns momentos, a gente vai estar abrindo isso aqui para perguntas. Mas, antes de mais nada, se você está gostando desse assunto, tem esse aviãozinho aqui embaixo, lá no seu cantinho aqui, inferior direito. Envie para alguns amigos que você acha interessante o que a gente vai falar. Eu vou começar uma série de perguntas agora com a Cíntia, onde a gente vai entrando nesse universo. Então, se para isso faz sentido isso que estamos conversando, mande para o máximo de pessoas que vocês tiverem aí, que saibam, que queiram saber sobre o que a gente vai estar falando, ok? Conto com vocês. Então, vamos lá. Cíntia, eu quero agora já começar com uma questão, uma pergunta bem pontual. Então, você falou um pouco sobre o que é a constelação, você falou sobre também a psicologia positiva, essa abordagem que você faz. A constelação, ela se aplica a todas as pessoas? Todo mundo pode fazer uma constelação? Está preparado para poder fazer uma constelação? Bom, bom, na verdade, assim, né? A constelação familiar, para quem está chegando agora e não conhece, ela vai trabalhar de fato com as nossas relações familiares. Então, a Cíntia enrolada no meio disso tudo. Então, assim, a Cíntia não é só a Cíntia, só no novo relacionamento, na nova constituição familiar que ela fez, ou seja, que casou ou se uniu, enfim, com alguém. Não, a Cíntia é a Cíntia diante disso tudo que vem atrás. E é isso que a gente vai estar falando aqui hoje. As constelações, ela parte disso tudo aqui. Então, atrás de mim, os meus pais, os meus avós, bisavós, tataravós e assim sucessivamente, tá? Só para você entender, quem está aí, da onde que a gente vai partir. Sendo assim, eu sou quem eu sou por todos esses daqui. Se teve gente que passou fome, se foi para a guerra, se tá feliz pra caramba porque constituiu uma família, ou se teve mortes, aborto, tudo que aconteceu aqui atrás vai fazer com que eu vou adiante ou eu estagno, paro na vida, ok? Só para vocês lembrarem o contexto que a gente vai entrar. Sendo assim, todo mundo pode fazer uma constelação? Não, não é para todo mundo. Tá? Isso é um alerta gigante que você está dando uma baita de uma oportunidade aqui na sua rede, Jota. Por quê? Cíntia, eu gostaria, nesse momento, de olhar aqui dentro dos olhos de vocês. Eu sempre trouxe pessoas, eu estive um pouco ausente aqui, e eu tenho uma série delas que eu vou fazer daqui para frente. Mas para você que está aqui agora, para você que decidiu separar esse tempinho para que a gente possa ter essa conversa no olho, eu fiz essa pergunta, eu instiguei que ela pudesse falar sobre isso, porque eu tenho ouvido na minha bancada
muitas coisas sobre isso. E também vendo muitas coisas sendo feitas de forma que talvez não tão corretas. Então, olha o que a Cíntia está falando sobre isso. E entendo disso que ela está falando. E muito por isso eu pedi que a Cíntia, a gente fizesse essa live para desmistificar muitas dessas coisas. Eu, por exemplo, J. Santos, tenho vários problemas comigo mesmo e várias questões. Então, ou seja, até nisso, nessas questões de como eu estou me comportando profissionalmente ou na minha vida pessoal. Então, o que a Cíntia está falando agora nesse momento vai de encontro àquilo que você vive na sua vida hoje. E para a gente resumir assim, tudo que a bagagem que veio do teu antepassado, da sua criação, tudo isso implica no hoje. Jota, não consigo ser um cabeleireiro incrível. Jota, não consigo ser um pai incrível, um marido incrível. Eu tenho sérios problemas de relacionamento. Eu não consigo progredir na vida. É sobre isso que ela está falando, é sobre isso que parte a constelação e os estudos que a gente precisa ter esse olhar mais holístico sobre um todo. Não é somente sobre mim, mas sim sobre um todo. Então, a Cíntia vai dar continuidade, gente. De verdade, se estiver fazendo sentido para você, clica nesse aviãozinho, mande para mais pessoas, para a gente poder ter essa informação propagada muito mais longe, para poder ir a mais ouvidos, a mais pessoas que a gente possa tocar. Se eu tocar uma pessoa hoje só sobre isso, já vai ser de grande valia, já vou ter uma grande gratidão por isso, por essas 12 pessoas nesse momento que estão aqui nessa terça-feira com a gente, nesse horário. Desculpa te interromper, Cíntia, por favor. Tranquilo. Então, né, Jota, isso é algo que me chama muita atenção e eu acho que não é à toa, primeiro, eu honrar a profissão que eu sou em primeiro lugar, já que você tocou nisso. Então, não adianta eu, hoje, Cíntia, estar sendo mais vista como consteladora, porque, na verdade, eu não vou progredir e ter todo o sucesso se eu não olhar primeiro para aquilo que eu vim primeiro. Né? Aliás, isso é uma das leis do amor dentro das constelações, né? Então, eu devo honrar primeiro aqueles que vieram primeiro dentro do meu sistema. Assim também, eu, Cíntia, sou primeiro psicóloga, depois facilitadora de constelação. Então, isso que você falou tem muito sentido, né? Hierarquia, eu devo respeito por aqueles que vieram primeiro. Então, não adianta eu virar aqui e querer ser maior do que a minha mãe, ou maior ainda do que a minha avó, se foram elas que vieram primeiro, né? Então, se eu não respeito isso, eu não vou respeitar a hierarquia dentro do meu trabalho também, tá? Olha o que ela está falando, gente. Se nós não trouxermos para si a nossa origem, esquecermos, a gente sabe que no mercado muitos de nós, por questões de um mal do século, que eu costumo dizer, Cíntia, que é o tal do ego, muitas vezes nós achacamos o nosso passado. Da onde viemos, né? Eu, por exemplo, Cíntia, tive energia elétrica em 86. Eu fui conhecer a televisão, assisti Viúva Porcina e Selva de Pedra. Foi a primeira novela que eu vi, a primeira TV que eu vi em 86. Eu não posso esquecer disso, mesmo porque hoje eu estou aqui no topo da cadeia, porque eu vivo numa grande metrópole. Olha que doido isso, porque muito do que está acontecendo com a gente, e às vezes aquela questão do 2 passos para frente, 15 para trás, muitas vezes são questões pontuais como essa que ela está relatando. Olha que importante isso. Que a gente esquece das nossas raízes. Você esquecer de onde você veio e qual foi o seu começo, também vai ter dificuldade de dar o próximo passo e avançar, né? Porque você não está olhando lá, não está honrando lá atrás. Então, uma das coisas para o nosso sucesso, e já vou responder sua pergunta que eu não esqueci, né? Que uma coisa foi engatando a outra. Uma das coisas para o nosso sucesso é a gente honrar nosso pai e nossa mãe. Né? Se a gente não tem isso, a gente não tem sucesso na vida, né? A gente vai patinando e a gente não vai seguir. Se a gente não tem isso, a gente não tem sucesso na saúde, não tem abundância, não tem prosperidade, não tem sucesso nas relações, sejam elas quais forem. Né? Vai começar a gerar conflito, as doenças, né? Os problemas emocionais, enfim, X coisas que vem por aí. Mas eu posso fazer a constelação para todo mundo?
Não, não pode. Inclusive eu, Cíntia, já neguei umas 3 constelações, né? Primeira coisa que eu não faço não atendo uma pessoa, se ela vem por curiosidade. Se ela vem por curiosidade, então vamos combinar e agora eu vou apertar bem aí. Olha, eu tô avisando, hein? Que eu vou pegar pesado. Primeiro vai dar uma lida na internet, vai estudar, vai assistir até meus vídeos no YouTube, que eu falo numa linguagem bem simples, né? E aí depois sente dentro da alma, dentro do coração, o que você precisa de fato. Ah, de repente eu só preciso de uma conversa. Então primeiro fala com uma psicóloga, né? Não vá direto fazer uma constelação, né? Então, por curiosidade, eu não atendo. Ah, mas a minha mulher mandou eu vir com você. Já aconteceu isso, tá, gente? A minha mulher mandou eu vir fazer aqui com você porque falou que você resolve o problema. Opa, opa, opa. Cada um no seu quadrado. Então, eu auxilio o que o sistema familiar da pessoa vai mostrar para que ela possa enxergar e a partir disso, ela tem que ter uma postura diferente. Senão, a constelação não vai fazer milagre, gente. Tá? Então, emergências. Também não atendo por emergências. Ah, então a pessoa surtou. Então, ela primeiro vai para um psiquiatra ou vai verificar a medicação dela, né? Se ela está surtada, né? Ok, a gente respeita o sistema familiar. Veja, toda doença, todo conflito, ela traz uma mensagem. Qual é a mensagem que precisa ser lida? Não só para aquela pessoa que está com a doença. Ah, seja um câncer, seja um diabetes, seja problema na coluna. Tem um recadinho ali, e o recadinho é para todos do sistema, não é só para a pessoa afetada, né? Então, tem sempre um recado. Qual é o recado? Né? Por emergência, eu posso atender ou o pai ou a mãe, mas a própria pessoa nessa situação não é sensato nem prudente, né? Porque ela não vai ter a consciência para poder visualizar o que ela precisa visualizar para transformar. Pode até, na verdade, prejudicar nesse momento, nessas condições, né? Quando também não se tem clareza do assunto. Ah, eu quero fazer, mas eu nem sei o que eu quero fazer, mas eu quero fazer, viu? É Não. na moda, tá na moda. Porque constelação tá na Isso! moda. Vi um videozinho lá no Instagram, achei muito legal e quero fazer. Muito importante você abordar sobre isso, Cíntia, de que a gente precisa ter esse cuidado, de que existe terapias, e eu costumo dizer, estava falando anteriormente, todos nós deveríamos estar num consultório pelo menos uma vez a cada 7 dias, 10 dias, né? Ou um pouquinho mais, mas fazer uma visita rotineira com um psicólogo para que você pudesse estar ali, pelo menos, para você poder pôr aquilo para fora para alguém, porque muito de nós reprimimos as nossas dores, os nossos anseios, nossas angústias, e isso vai gerando lá para o futuro algo muito ruim, que se não resolvido, né, Cíntia? E muito dessa angústia que pode estar presa lá atrás. Então, muitos problemas com os nossos pais, por exemplo, como você estava relatando, né? Muitas vezes nós temos os nossos pais, as nossas criações, os nossos avós, nos desentendemos com os nossos pais e aí deixamos por aquilo mesmo, não vamos lá e sentarmos para resolver isso. Então, eu vou deixar aqui né, um pontinho de interrogação se alguém de vocês, por acaso nesse momento, com o papai, com a mamãe, ou com a vovó, o vovô, se existe algo, repense sobre isso na possibilidade de, indiferente de quem tenha ou não razão, buscar uma conversa, de repente, um entendimento, ou esclarecer, ou simplesmente, talvez, chegar perto, dar um abraço. Não quer tocar no assunto nesse primeiro momento? Se faça isso, porque eu tenho certeza que todos nós, seres humanos, que têm um coração, né, que ama a vida e tem filhos principalmente, a relação com os nossos pais é de extrema importância. Por mais que tenhamos brigados, com certeza lá no fundo o desejo é estarmos perto deles, é estarmos com eles, ou pelo menos no pensamento junto a eles, e se tivermos vontade de pegar um telefone, um WhatsApp, a gente poder falar.
E se isso por algum motivo esteja acontecendo com alguém de vocês, dê esse primeiro passo, indiferente quem tem a razão. Cíntia, quero ir para um próximo passo e gostaria de tocar numa outra ferida. Muito de nós profissionais, e eu me incluo nisso, muitas dessas vezes a gente se depara em algumas situações da nossa vida pessoal e também da vida profissional com questões, eu não consigo fazer isso. Eu acho que isso eu não consigo. Poxa, o Jota hoje é um artista à vela, faz parte aí de um time de 30 pessoas da empresa que é a maior do mundo, é a número 1 do mundo em coloração profissional e está em todo o Brasil e mais cento e tantos países. Mas o Jota, ele é o Jota, eu não consigo fazer isso. O que você pode falar para a nossa audiência sobre a questão das crenças limitantes que eu vejo muito, todos os dias, em muitas pessoas, até mesmo na escolha de uma cor de cabelo, até mesmo numa escolha de roupa, até mesmo numa escolha se vai ou não decidir por uma grande mudança, ou até mesmo em colegas que não topam aceitar evoluir de cargo dentro das suas empresas porque ele acha que ele não é capaz. A oportunidade bateu a porta dele na hora errada, que ele não está preparado ou ele não se sente. O que você pode tocar para a gente falando sobre essas questões de crenças limitantes dentro desse universo, por favor, Cíntia? Primeira coisa, né? Escutei isso há muitos anos que marcou tanto de uma psicóloga, né, num grupo de terapia onde tinha 30 pessoas. E eu tentava ali expor o meu problema. Enfim, quem compara, para. Uau, vou até anotar isso aqui. Muito boa. Quem compara, para. Para. Olha quão forte é essa frase. Nossa, é isso. Né? É isso. Claro mesmo, que às vezes a Cíntia tem os seus limites, as suas dificuldades. Então eu montei aquele puta projeto, eu vou ajudar 300 mil pessoas, eu vou fazer uma ONG e estourar no Brasil, e enfim, vai ser a melhor ONG top. É um mega projeto, mas um mega projeto eu não vou conseguir tocar se eu, Cíntia, não souber primeiro quem eu sou. Se eu não tiver minha autoestima boa, se eu não souber o que pega de fato em mim e que me incomoda, o que mexe pra caramba em mim, gente, aquela pessoa olhou estranho para mim, sabe aquelas neuras que todo mundo tem, né? Ou vixe, perseguição. Isso, né? Então tudo é comigo e enfim, se eu não melhorar essas pequenas coisas, grandes coisas, eu não vou conseguir ter esse mega projeto. Ou esse mega projeto, ele começa com um primeiro passo, né? Então ele não começa mega projeto, né? Ninguém chegou no topo. As pessoas foram passo a passo, né? Então, primeiro de tudo, tem as crenças limitantes? Tem. Quer ver uma só que a maioria já conhece? Você ouviu falar seu pai, sua avó, ou alguém aqui atrás de você? Nossa, não põe a mão no dinheiro, que o dinheiro é sujo, hein? Uau. Oi, como é que o dinheiro é sujo? Se o dinheiro ele pode me ajudar a ter um convênio médico, me ajudar a comprar as comidas que eu mais gosto, me vestir bem, até ajudar as pessoas mais necessitadas, a comprar um leite para a pessoa que está no mercado, enfim, X coisa. Então, isso é uma crença limitante, né? Que vem da onde? Quem disse para você? Então, começa a reparar que as crenças limitantes que tem no seu sistema familiar, né? O que o seu sistema familiar abomina, que não tem nem como, não se fala isso. Sei lá, sobre sexualidade ninguém nem pode falar. Sobre cada um, o que cada um ganha, quanto ganha, né? Que fulano tá bebendo demais, não se fala isso, esconde. Ou sobre aborto, ou sobre deficiências, não se pode falar. Né? Então, percebe, isso já é um dado para você se trabalhar de graça.
O seu sistema está mostrando o que ele abomina. E as constelações familiares, o grande trabalho dela é incluir as pessoas que foram excluídas. Então, sim, nós facilitadores trabalhamos com os excluídos do sistema. Seja um aborto, seja um natimorto, seja um assassinato que cometeu no meu sistema familiar em 1700 e bolinha e eu nem sabia, fiquei sabendo depois, sobre traições, enfim, sobre, de novo, as deficiências, doenças mentais, né? Então, tudo que é excluído, a gente restaura no sistema familiar. Por quê? Bert Hellinger, que foi o fundador, que é um alemão, que recentemente faleceu e deixou todo o seu legado para sua esposa, e ela que toca hoje toda a escola, né? Toda a parte de educação e de divulgação aí dessa ciência, tá? É uma ciência nova, mas é ciência, gente. Não é terapia, não é uma ciência que, claro, contribui para o nosso processo de evolução, ok? Por isso que algumas pessoas dizem que é uma ferramenta, que é uma terapia. Ok, nesse sentido, a gente compreende porque se você está aberto para isso, é um dos papéis a se cumprir, sim, tá? Bom, enfim, a gente trabalha com a exclusão, por quê? Porque subentende-se que se não incluímos as pessoas que foram excluídas, para as próximas gerações podem acarretar as doenças, podem trazer comportamentos de padrões que se repetem. Uau. Por exemplo, uma pessoa que é alcoólatra hoje, ela pode estar repetindo um padrão de uma outra pessoa aqui atrás que não foi vista e foi excluída do sistema porque cometeu algo, então deixaram de lado. E aí, então, para essa pessoa lá atrás ser vista, esse comportamento está se repetindo na geração futura. E isso é muito delicado, porque tem muitos emaranhados que acontecem e a gente não prospera na vida e não segue adiante para algo novo por conta disso. Cíntia, olha só que louco. Eu tenho 3 filhos, a gente nem conversou previamente sobre as questões minhas pessoais, mas eu, por exemplo, e eu acredito que aqui a gente tem uma audiência, parte dela também possam ser algumas pessoas. Eu vou habilitar os comentários aqui, inclusive, e eu gostaria que vocês comentassem aqui, colocassem para mim se está fazendo sentido para vocês o que nós estamos falando nesse momento agora aqui. Gostaria que vocês comentassem aqui para mim, com um joinha, tá legal, é sobre isso, ou mesmo se vocês tivessem alguma pergunta aí que tá, né, como eu desativei os comentários, que vocês pudessem fazer. Mas, Cíntia, a gente não conversou muito sobre a minha vida pessoal. Cíntia, eu sou pai de 3 filhos. Meus filhos possuem o espectro TEA, o transtorno do espectro autista. E o mais novinho, ele também é Down. E esses muitos anos, para mim e para minha esposa, nunca foi o problema eles serem especiais. Muito pelo contrário, para nós, eu vejo muito carinho e amor neles, talvez que crianças hoje não, né, entre as neurotípicas e as típicas, nós com eles, talvez, tendo crianças que não tivessem nenhum espectro, talvez nós não tenhamos o carinho e o amor que a gente tem deles hoje da forma como temos. Nunca foi um problema esconder isso para a sociedade, nunca foi um problema trazer isso como forma de mostrar o quão a vida ela é importante, indiferente qual condição você esteja. E eu ouço muitas pessoas que se reprimem com essas questões das necessidades especiais. Muitas pessoas que trazem essa condição, que eu já ouvi algumas frases
que me foi tão dolorida que eu passei dias para poder digerir aquilo. Por exemplo, eu estou vivendo o meu luto porque eu descobri nesse momento que o meu filho é TEA, por exemplo. Então, olha o quão fortes são as palavras que nós propagamos. Eu estou Vamos vivendo, respirar. vamos viver, eu estou vivendo, me respeito, eu estou vivendo o meu luto porque eu tive o diagnóstico do meu filho que é TEA. Quando eu vi isso, eu juro por Deus, eu não tive palavra de reação, eu só fiquei imaginando que Deus pudesse cuidar daquele ser de luz azul que estava lá na residência dela, que é os cuidados dela. Porque eu vejo o quanto uma sociedade hoje vive essas questões tão intrínsecas e tão enraizadas sobre várias questões, e dentre delas, essas questões que são muitas vezes trajetórias e histórias que nós pais, pais de crianças que tenham alguma síndrome, uma necessidade especial, tanto passamos por uma sociedade onde elas mesmo não se olham com esse olhar de compaixão ao seu lado, as pessoas que a convivem. E dentro da constelação, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, se conecta para algum pai que esteja ouvindo nesse momento e que talvez eles não tenham essa visão, mas como a constelação ou não poderia de alguma forma trazer algo de condução mais leve para uma vida onde a sociedade tanto bate e que, para mim, hoje, Cíntia, não bate mais. Hoje não bate mais. Hoje, quando isso bate um olhar de preconceito, como uma fila, por exemplo, de supermercado, como uma fila de uma padaria ou num hospital ou qualquer outro lugar, ou até mesmo num estacionamento, para mim não bate mais quando as pessoas me tratam, mas seu filho, ele tem uma necessidade especial? Não tem nada, ele tem braço, ele tem perna, estou vendo que ele tem os 2 olhos, estou vendo que ele tem as 2 mãos, ele está aí conversando com você, que necessidade eles têm? Então, a falta de informação da sociedade faz com que pais que não tenham talvez uma condição psicológica de poder aguentar essas pressões que a sociedade imprime, talvez eles sofram internamente e não externam isso. Como hoje, se pode ou não, se ela consegue ou não, conectar com a constelação para que acalme o coração, que traga mais paz e que ele possa ter mais serenidade na continuação da sua estrada, da sua trajetória, nos cuidados com os seus filhos e assim por diante. Olha, você falou algo que me chamou muita atenção no meio disso tudo, né? E eu acho que é esse o caminho, que inclusive é o caminho das constelações e que eu tenho aprendido também todo santo dia com as minhas pequenas, grandes experiências, sejam elas quais forem, lavar uma louça, varrer uma casa, brincar com meu pet, de bolinha, enfim, estudar, seja qual for a tarefa, tá? O que é leve e o que é pesado, né? A constelação mostra isso o tempo todo. Inclusive, esse é um dado para você levar um tema a ser trabalhado dentro da constelação. Então, não necessariamente você precisa trabalhar o meu papel de pai, porque é para você estar muito bem resolvido. Né? Então, percebe-se também que, ao que você está trazendo aqui, você também tem um carinho especial pelo seu pai. Porque senão isso estaria sendo pesado para você. E aí sim seria um tema a ser trabalhado, você com seu pai. Porque hoje, no seu papel de pai, isso está delicado. Mas não é o caso aqui do que você me trouxe. Porque isso, quando você narra, está leve. O que está pesado é o como a sociedade trata isso. Né? Mas para você, eu te adianto que eu estava, antes de a gente entrar na live aqui, eu estava ouvindo uma outra live, uma reunião aqui, que inclusive vem da Hellinger também, o primeiro passo, né? Que para a nossa paz e a paz do mundo, as constelações familiares está indo para o Senado.
está indo Uau. ter uma audiência pública no Senado, aqui, ó, até estava anotando aqui, ó, né? Está indo para uma audiência no Senado, onde os senadores, os deputados vão estar dando voz para isso tudo. Justamente porque, sei lá, depois de 24, 25 anos, mais ou menos, né? Não sei ao certo, né? Mas por aí, para vocês terem uma noção, em que algumas pessoas gostam, outras pessoas não gostam dessa ciência nova, mas diante do todo, quantas pessoas foram beneficiadas, quantas pessoas mudaram suas relações familiares, eu sou uma delas, inclusive, né? Com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos, com todo o redor aqui, para que hoje eu pudesse estar aqui também, dando a mão e compreendendo um pouquinho mais do que é, na verdade, isso tudo, a família. Né? Então, a gente trabalha dentro da constelação com aquilo que está doendo, com aquilo que é um desconforto, com aquilo que é um peso. Bom, quanto ao preconceito da sociedade, isso sempre existiu. Né? Eu estou com 46, quando eu tinha 7 para 8 anos, eu ajudei aí a minha mãe a cuidar da minha irmã que tinha leucemia, hoje falecida. Né? E eu, com 7 anos para 8, briguei com o médico. Né? Então, como é que uma criança, vai vendo, como é que uma criança de 7 anos que não sabe nada de medicina pôde, então, brigar com o médico e depois de anos a minha irmã encontrou esse médico num congresso e falou que ele era daquele jeito mesmo que eu tinha citado. Então, são coisas que a vida vai trazendo e que, assim, está estampado. Qual é o seu propósito de vida? Qual é a sua missão? O que você trouxe para distribuir para as pessoas? O que você sabe fazer de melhor? Tem XYZ psicólogas por aí. Tem XYZ consteladores. XYZ pessoas que fazem o trabalho que você faz com as nossas madeixas. Mas o como, só você sabe fazer. Né? Então, é a mesma coisa no sistema familiar. Né? Então, eu não te interrompendo, Cíntia, você tocou numa coisa muito importante. Todos nós, profissionais da área da beleza, e a grande maioria das pessoas que se encontram aqui na live, são da minha audiência, que são bastante delas profissionais também, clientes, entre outros admiradores aí do meu trabalho. É muito importante isso, você pensar nessas duas coisas que a Cíntia falou, e eu vou pontuar aqui, pensando na minha trajetória, na minha direção tomada a partir do ano de 2011. Até então, eu era um carro desgovernado. Até então, eu vim com 15 anos, 14 para 15 anos, vim do interior e vim para Curitiba. E até então, eu vim ter uma profissão junto com meus 2 irmãos, que me trouxeram de lá, para que eu pudesse ter uma formação, pudesse estudar. E em 2010 para 2011, eu já com o meu filho maior hoje, que tem 11 anos, minha esposa tinha acabado de tê-lo, apareceu uma grande oportunidade dentro da empresa que eu faço parte hoje, que é a Vela. A partir dali, eu tive uma capacitação, mas antes da capacitação, foi o start que aquela oportunidade me deu e fez sentido para a minha vida. Isso. Que até então eu não tinha. Então, eu tive e experimentei, Cíntia, o que a gente chama de fama. A fama, para mim, ela tem 2 lados. A fama, ela tem o lado da fama propriamente dito, de você ter notoriedade, de você ser famoso, de que aparecer em tudo quanto é lugar e que você pudesse, né, que as pessoas te admirassem, alimentasse aquele negócio que eu chamo do mal do século, que é o ego. Então, você diz, nossa, maquiei celebres a rodo, fiz Criança Esperança, fiz pré-estreia de novelas, gravei inúmeros comerciais de televisão. E foi só. E foi só. Então, ou seja, e de repente veio ladeira abaixo. Então, eu estou trazendo esse tema só para conectar algo aqui. Então, se você está aí do outro lado e você pensa, putz, eu como profissional eu queria ser muito famoso.
tome cuidado com o desejo, porque todo o nosso desejo ele tem muita força. Então, tome cuidado, porque eu vou falar que eu fiz isso. E para mim foi. Eu maquiei Xuxa, eu maquiei Ivete Sangalo e tantas outras, Rodrigo Santoro, tantos outros. Tenho foto, publico às vezes aqui. E só foi isso. Eu só colhi isso. Porque até então eu não tinha um propósito de vida, eu não tinha um sentido de vida. Então, para mim, eu pude experimentar os dois tipos de fama. Essa fama onde eu trabalhei para grandes revistas, grandes televisões, fiz grandes comerciais para Olimpíadas, dentre os outros, que eu trouxe de lá uma bagagem que foi a parte negativa. Essa foi a bagagem que eu colhi dessa fama. Posteriormente, então, a partir de 2010, eu colhi o outro fruto e o que me fez sentido, que era o que eu vim fazer aqui. Mas a pergunta que então eu vou conectar é: o que eu vim fazer aqui? E como eu vou fazer o que eu vim fazer aqui? Muitas vezes a gente precisa se perguntar: o que eu estou fazendo hoje, por exemplo, para mudar o mundo que eu convivo em volta a mim? Eu estou fazendo uma minha parte mínima? Ou eu estou fazendo algo sem esperar a outra mão? Eu estou dando com essa sem esperar a outra? Então, em 2010, Cíntia, eu entendi que eu tinha um grande dom de oratória, eu tinha um grande potencial de armazenamento e eu podia reter muita informação, e essa capacidade me fez ter o conhecimento dentro da minha área, e eu entendi e parei de correr atrás do rabo como o cachorro faz, que era a questão do dinheiro. Faça aquilo que você ama, se conecte com um propósito, aquilo que você queira deixar de legado. Essa é a verdadeira fama que faz sentido. A fama de você deixar um legado para as pessoas que vivem com algo que você possa ter plantado dentro dela, seja uma informação, seja uma palavra, seja um abraço, ou seja a sua história. Então, se você quer ter orgulho do seu futuro, tenha orgulho do seu passado. Então, comece por esse ponto, né, Cíntia? Então, o que eu queria conectar com isso é: o que eu estou fazendo aqui? O que eu quero fazer? O que é isso que eu quero fazer? O que é a fama para mim? E como? E como eu vou executar isso? Então, as duas perguntas de como e porquê, acho muito importante, Cíntia, para que as pessoas possam, então, se conectar com aquilo que se propuseram a fazer e deixar, principalmente, o seu legado nessa história toda. Tem algo muito, muito bacana nisso tudo, né? Que é um exercício super prático, né? Simples, mas bem profundo, que é você pegar um papel, uma caneta e colocar ali as coisas que você ama fazer. Isso é da psicologia positiva. O que você ama fazer? E aí a outra questão, e aí olhando aquilo que você ama fazer, tomando nota, né? E aí começa a reparar quais são as sensações que tá por trás naquilo que você ama fazer. Também se dá conta disso, que isso já vai ampliando a sua consciência, que também é algo que a constelação traz, né? Então, a constelação ela vai mostrar exatamente quais são os movimentos da sua alma, né? Então, por exemplo, eu estou indo na minha vida para a direita ou para a esquerda, né? E aí os movimentos da constelação mostram que você está indo para o outro lado. Por quê? Porque um é os movimentos do ego, o outro é os movimentos da alma. E tem que ter esse caminho do meio. Esse equilíbrio. O equilíbrio. E exatamente o equilíbrio é uma segunda ordem dentro da constelação, que é onde a gente trabalha também. Então, a vida ela vai se basear também por essa lei, né? Então, gente, são 3 leis que regem as constelações, né? A primeira lei é o equilíbrio entre o dar e o receber. Você utilizando essas 3 leis na sua observação todos os dias, um pouco por dia, você está se trabalhando dentro do seu sistema familiar. E o melhor, free, né? Olha, o melhor de tudo, né? Então, o equilíbrio entre o dar e o receber é o que a gente faz aqui agora. Por exemplo, eu estou entregando algo e, de repente, eu recebo algo. Então, a gente está nesse equilíbrio.
O esquisito seria se você tivesse me chamado e só você falaria e não me desse a oportunidade. Então, isso entraria em conflito, porque não conflito necessariamente expresso verbalmente, né? Mas sinergeticamente, na energia, talvez entraria em conflito, porque está em desequilíbrio, não está ornando. Então, o equilíbrio entre o dar e o receber, isso é muito comum nas relações de casal, onde só um dá e só o outro recebe. O outro recebe. Né? Quando não tem esse equilíbrio, essa relação está fadada literalmente ao fracasso. Tá? Uma segunda lei, então, das constelações é a hierarquia, que a gente falou há pouco. Eu devo respeito por aqueles que chegaram primeiro, né? Tá vendo aí, pai? Eu te falei que não era para fazer desse jeito. Por que você fez assim? Eu sei melhor que você. Opa, 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 opa. Mas, Cíntia, o meu pai não tem diploma universitário? E eu tenho. Bom, mas isso não quer dizer que você saiba mais do que ele. Né? E outra, você pode até não concordar com algumas coisas do seu pai e da sua mãe, mas eles são o melhor pai que você podia ter e a melhor mãe que você podia ter, né? E se eu faço isso, como eu dei um exemplo aqui, eu entro em desacordo com essa ordem de hierarquia. Então, os filhos sempre são pequenos e os pais são grandes. Por quê? Porque o pai e a mãe é quem deu a vida. E isso já é o must do must. Agora, se eu não respeito isso, eu vou pagar o preço também, como o Hellinger diz. Né? Não necessariamente nessa forma de falar, mas de algum modo você paga esse preço, né? Você não consegue achar o seu propósito de vida, né? Por quê? Porque se eu estou em desalinho com meu pai, o pai na visão sistêmica é o quê? O pai é quem empurra para a vida. Então, se eu estou meio desalinhado com meu pai, eu vou ter medo de fazer algo novo. Eu não quero ir para projetos nenhum. Eu quero ficar quietinho, escondido no meu canto. Eu não quero ir para a vida. Por quê? Porque quem faz isso é meu pai. Eu não estou legal com ele. Né? E a mãe? E a mãe? A mãe é o quê? A mãe não é a primeira que alimenta? Segundo o Hellinger, nós já somos um sucesso. Porque nós nascemos. E fomos alimentados. Isso é um sucesso. Então, onde estão as pessoas de sucesso? Como que elas estão com as mães? Diga. Olha para a Xuxa. Você falou da Xuxa, olha para a Xuxa. Como ela era com a mãe dela. Olha aquele jogador lá de Portugal, que eu sempre esqueço o nome dele. O magrinho. Neymar. O magrinho. Neymar. Não, de Portugal. O Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Isto. Olha ele como ele é com a mãe dele. Ele tem sucesso na vida? Quase nada. Né? Então começa a reparar as pessoas de sucesso na vida, e não é um sucesso que pum, acabou. Não, é um sucesso que permanece, né? Por quê? Porque quem é o sucesso? A mãe. Como que eu trato a mãe é como o sucesso vai me tratar. Como que eu trato a mãe é como o meu profissional vai ser tratado. Uau! Cíntia do céu, é muito assunto. Putz, grilo, vai dar nó aqui. Cíntia do céu, é muito assunto. Infelizmente, nós estamos chegando ao fim dessa live. Eu falei lá no início que eu queria começar logo, porque eu sei o quanto esse assunto ele traz muita informação e muita coisa. E agora a gente ia começar a entrar nas questões que eu sei que seriam muito legais e muitas pessoas estariam se conectando. Mas, infelizmente, a gente vai ter que começar partindo para o final. E eu quero deixar já aqui, logo em seguida, no final dessa live, uma caixinha de perguntas. Principalmente para que vocês possam fazer perguntas sobre o que nós conversamos hoje. A gente não teve tempo, eu vou, inclusive, abrir bem rapidinho aqui, ativar os comentários para ouvir o que vocês estão falando para a gente. Mas também, Cíntia, para a gente já ir para o finalzinho, ver esse feedback. Se a gente tiver esse feedback positivo de vocês,
a gente voltar de novo a falar sobre isso. E a convidar também o pessoal a ir lá para a casinha, Clubhouse. O Clubhouse é um aplicativo de voz, onde você pode entrar lá, você pode fazer perguntas. Ao contrário daqui que você faz perguntas escritas, lá você pode verbalizar isso, fazer essa conversa com a Cíntia. Inclusive, eu posso até pensar, Cíntia, em nós fazermos uma sala lá juntos, convidar amigos e a gente poder falar e explanar mais sobre isso também. Seria bem legal. Opa, bora! Seria muito legal. Mas, Cíntia, a gente está com 5 minutos para acabar a live, então eu gostaria que você pudesse, então, se despedir dessa audiência, desse tempo, com tanta informação rica que você trouxe para a gente. Gratidão, antes de mais nada, por você ter topado. Então, gostaria que você deixasse uma mensagem e também fizesse seu pitch das suas redes sociais, do seu trabalho. Vai lá, faz o seu pitch e aí eu me despido depois no final da audiência também. Ai, gente, adorei ficar aqui nessa 1 hora com vocês. Realmente foi uma experiência única aqui, né? Eu me empolgo, eu amo o que eu faço, né? Eu transpiro isso aqui, né? Então, que vocês tenham recebido aí toda essa energia calorosa aqui, de transformação para a vida de vocês, né? E aí vocês também tocarem outras pessoas para transformarem outras e assim sucessivamente, né? Já que você falou então do PT, lá no Clubhouse também, quem quiser, todos os links estão aqui no meu Instagram, né? Tem o tal do Linktree, é só clicar ali, vocês já entram direto para lá, para as minhas redes sociais, né? Tem alguns casos também no meu canal no YouTube, onde eu conto, tem uma pessoa lá que conseguiu engravidar, que não estava engravidando, né? Através da constelação, outra que tinha dores de enxaqueca, isso melhorou. Enfim, tem outros casos lá onde vocês também podem aprender um pouquinho mais, tá? Agradeço demais essa oportunidade, né, de a gente estar aqui esse tempinho juntos, distribuindo aí essa troca, esse conhecimento. Enfim, gente, o que vocês precisarem, estou aqui à disposição. E mais conteúdo, mais informações, é só seguir no meu canal aqui também, tá bom? A Cíntia tá lá no Instagram como Cíntia Marsola, @CíntiaMarsola, Cíntia com um Y, né? E TH, Cíntia Marsola. Seguem ela lá, gente. Ela tem muita informação lá no Instagram dela, mas também lá no YouTube, como ela falou, e também lá no Clube da Casinha, no Clubhouse. Eu queria demais, Cíntia, agradecer do fundo do coração mesmo, por você poder compartilhar um pouco do seu tempo e com todo esse conhecimento incrível que você tem aqui com a minha audiência. Foi incrível mesmo, só gratidão. Gostaria muito de um dia poder ter a oportunidade de fazer com você uma constelação. E a gente tem aí, então, percorrer essa semana. Eu vou ver aqui a caixinha de perguntas que eu vou abrir. Quero saber dessa audiência. Quem sabe a gente não faça mais uma aqui, uma lá na casinha. A gente vê aonde seria melhor. Porque esse assunto, eu acho que está ligado ao futuro dessa nação global como um todo. O que nós estamos fazendo para esse mundo que ele seja melhor. Que ele possa, de alguma forma, as relações que vivemos no nosso dia a dia, o que nós estamos fazendo que possa melhorar. Se não estamos fazendo, o que há de errado? O que podemos, então, estartar na nossa vida para que isso melhore e que a gente possa buscar, então, uma convivência melhor. Se não for agora, quando? É isso, né? Porque, infelizmente, o 7 palmos lá abaixo do chão, aquele paletozinho de madeira, ele não tem HD, ele não tem telefone, ele não tem internet, ele não tem nada. Então, se a gente partir, vai ficar de tudo isso, as dores, as felicidades, as angústias, dentro disso tudo, vai para lá. Então, resolvermos isso, vão trazer uma série de benefícios. Eu queria dizer demais, obrigado, pessoal, obrigado a cada um de vocês. Não quero falar o nome de todos aqui para não cometer o erro de esquecer alguém. Queria muito dizer o meu muito obrigado por todos que estiveram. Foi uma audiência pequena, Cíntia. A gente não fez uma divulgação tão grande, mas gratidão para essas 10, 12, 15 pessoas que a gente atingiu aqui em alguns momentos, estiveram com a gente. Se a gente tocou uma só pessoa de vocês, eu já serei muito grato por isso. Beijo no coração de todos. Bem rapidinho, eu vou desativar os comentários
Se você quiser tirar um print, eu vou tirar o meu aqui para a gente postar. Cíntia, vai lá. Faz um sorrisão desse que é lindo. Aí, vamos lá. Quem quiser tirar o print, foi. Marquem eu e a Cíntia nas redes sociais. Eu vou repostar as fotos de quem me marcar. Então, gratidão, Cíntia. Gratidão a todos. Beijo no coração. Obrigado, boa noite para todos e descansem na paz. E valeu pela oportunidade. Obrigadão, Jota. Sucesso para todos vocês. Para nós todos.